Olá, 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 muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um programa Prova Final. Este programa é uma parceria entre a TV Justiça e a Rede LFG. Meu nome é Guilherme Madeira e vou acompanhá-los pelo nosso programa de hoje. E o nosso programa você já conhece, não é verdade? O nosso programa ele é dividido em 3 blocos. No primeiro bloco é o chamado Tema do Dia. Neste bloco, nós apresentaremos um tema muito importante para vocês. Já no segundo bloco é o bloco Pergunte ao Professor. No bloco do Pergunte ao Professor, teremos perguntas de candidatos de todo o país sobre o tema do dia. E o terceiro bloco é o momento de validar aquilo que você aprendeu conosco aqui hoje. No terceiro bloco, você aprenderá como isso cai em provas anteriores. É o chamado X da questão. Vamos pensar? Quantas vezes vocês já não ouviram falar na expressão foro privilegiado? Será que esta é uma expressão correta? Será que a expressão foro privilegiado tem sentido na nova ordem constitucional? Será que o foro privilegiado, será que ele viola o princípio da igualdade? Por que será que eu, juiz de direito, tenho uma prerrogativa de ser julgado pelo Tribunal de Justiça, enquanto a maioria daqueles que me ouvem não tem esta prerrogativa? Será que isso é um privilégio do Brasil? Será que só o Brasil tem isso? Será que outros países também não têm isso? Qual é a importância do foro por prerrogativa de função? Se você cometer um crime comigo, que sou juiz de direito, onde nós seremos julgados? A resposta para esta e outras tantas perguntas será respondida no programa de hoje. Fique conosco. Muito bem, voltamos agora com o nosso tema do dia. Prerrogativa de função. Competência por prerrogativa de função, que tem vários sinônimos no nosso direito. Competência por prerrogativa de função, foro privilegiado, competência originária. E eu quero começar justamente a partir do nome. Veja, será que é correto falarmos em privilégio? A Constituição não admite qualquer forma de privilégio. Quando nós pensamos nas prerrogativas de determinados cargos, e é disso que se trata, a prerrogativa que determinados cargos possuem, é por isso que estamos tratando da competência originária, da competência do foro por prerrogativa de função. Ela não se liga à pessoa, ela se liga à função. E por isso ela não viola o princípio da igualdade. A ideia surge na Inglaterra, lá atrás, muito tempo atrás. E um famoso filósofo falava: como é que eu posso permitir que um monarca ou que outra pessoa fique sujeita ao constrangimento e às influências políticas do julgamento por pessoas comuns, por juízes de primeiro grau? Pense num político que você não goste. Pense nele. Será que se você participasse do julgamento deste político, que praticou um homicídio, por exemplo, será que você seria isento? Será que você teria imparcialidade? Pode ser que você tenha, mas quantos teriam? É por isso que existe o foro por prerrogativa de função. Não é técnico usar a expressão foro privilegiado. O técnico é usar foro por prerrogativa de função. E é disso que nós vamos tratar hoje. Percebam, ele somente é constitucional, ele somente não viola a Constituição, somente não viola o princípio da igualdade, porque é uma proteção que o cargo exige,
não a pessoa. Vamos pensar. Eu sou juiz de direito. O juiz de direito é julgado pelo Tribunal de Justiça a que ele está vinculado. Se eu cometer um crime, eu sou julgado pelo TJ. Mas, se eu me aposentar, eu deixo de ser juiz. Se eu me aposentar ou pedir exoneração, eu deixo de ser juiz. Logo, qual é a consequência? O processo sai do Tribunal de Justiça e vai para uma vara comum. Percebe isso? O processo sai do Tribunal de Justiça e vai para uma vara comum. Vamos brincar então com uma situação para ver se você entendeu? Vamos supor que hoje eu seja advogado. Sou advogado, cometo um crime, sou julgado numa vara criminal comum. Passo no concurso da magistratura e o que acontece? O meu processo vai para o Tribunal de Justiça. Vamos supor que eu não seja vitaliciado. Eu perco o cargo de juiz. O que acontece nesse caso, nesta situação? Nesta situação, o processo volta para a vara criminal. Depois, eu me elejo prefeito. O que acontece com o processo? Volta para o Tribunal de Justiça. Daí eu me elejo deputado federal, vai para o Supremo Tribunal Federal. Está percebendo isso? Muito importante que percebam esse detalhe. Só existe a prerrogativa de função enquanto existir a função. Só existe a prerrogativa de função enquanto existir a função. Por isso que não viola o princípio da igualdade. Seria muito estranho, vamos pensar, eu sou o presidente da República. Seria muito estranho se depois que eu deixasse de ser presidente, eu continuasse a ter o foro por prerrogativa de função. Aí não haveria constitucionalidade. Guardem essa ideia. A prerrogativa de função, ela protege o cargo, ela protege a função. Ela não protege a pessoa. Ok? Vamos pensar no presidente da República. Você já pensou se o presidente da República, por exemplo, pudesse ser processado por mim, que sou um juiz de primeiro grau? Já pensou se o presidente da República tivesse que comparecer em inúmeras audiências no país todo? Ele não ia governar, não é verdade? Ele só iria fazer o quê? Comparecer em audiência. É por isso que existe a proteção do cargo. Ok? Tudo bem? Então guarde essa ideia. Só existe a prerrogativa de função enquanto existir a função. Tudo bem? Tranquilos? Agora, vamos pensar num segundo aspecto. Concurso de agentes e prerrogativa de função. Se você que está me assistindo aí na sua casa, se você cometer um crime junto comigo, onde nós seremos julgados? Já parou para pensar nisso? Será que é vantajoso você cometer um crime com um juiz de direito? Eu já lhe adianto que não. Vamos pensar. Eu quero lhe dar 2 exemplos distintos para que vocês entendam. 2 exemplos distintos. Primeira situação. Vamos supor que eu e outra pessoa cometamos um roubo. Nós roubamos. Saí aqui da gravação do programa, entrei aqui na Avenida Paulista, entrei na banca de jornais, junto com alguém, e nós roubamos a banca de jornal. Pegamos todos os quadrinhos que existem lá. Nesse caso, nós 2 somos julgados